obrigada, tenho só que agradecer a oportunidade. Então, hoje a gente vai falar sobre a fé. E eu trouxe essa imagem que é Jesus na íris dos olhos, porque essa imagem, ela diz muito, ela simboliza muito do que a gente vai refletir essa noite, do que a gente vai estudar essa noite. E o que a gente escuta muito falar? A gente escuta dizer assim, os olhos são as janelas da alma. Então, de fato, a gente percebe isso, comprova, porque todas as vezes que a gente está muito alegre, ou que a gente está infeliz, ou que a gente está com muita raiva, a gente sempre projeta isso no nosso olhar. Às vezes, quando a gente está com muita raiva, né, de uma pessoa ou de uma coisa, a gente olha para aquela pessoa assim, com aquela indignação. Então, só no olhar, a gente já não precisa falar nada, né? Já no olhar já diz tudo. E conforme os pais antigamente, né? Não precisavam nem falar muita coisa, eles só olhavam, a gente já sabia direitinho, já resolvia o problema. E a gente faz também uma analogia com a acupuntura. Porque a acupuntura, ela, para poder fazer um diagnóstico da nossa doença, do que a gente vem sofrendo, da nossa saúde, é feito um raio-x praticamente da íris dos nossos olhos. Então, o médico acupunturista, ele faz um raio-x e através da sua íris ele vai trabalhar tudo que está te incomodando fisicamente e emocionalmente. Porque muitas vezes a nossa emoção está tão exacerbada que ela causa uma desestrutura física no corpo, né? E a gente, fazendo essa analogia, a gente vai buscar o seguinte: será que a gente traz Jesus dentro da gente? Será que a gente traz Jesus dentro da nossa alma? Será que a gente expressa Jesus através do nosso olhar? Então a gente vai refletir hoje sobre isso, né? Porque a gente expressa muito do que tem dentro da gente através do olhar. Será que a gente expressa se Jesus está dentro mesmo da nossa alma, a ponto da gente expressar Jesus através do nosso olhar, das nossas palavras e das nossas atitudes, né? Então a gente começa refletindo sobre o conceito. Então, o conceito para o homem. O conceito para o homem, nós vamos ver o conceito para o encarnado e o conceito para o espírito, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? E para o homem, fé significa confiança, crença, credibilidade. A palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então a gente vê que até o conceito do encarnado é um conceito bonito. Por que é um conceito bonito? Porque ele diz pra gente que quando a gente tem fé, a gente tem uma confiança naquilo que a gente acha que é uma verdade. E por a gente ter uma confiança, você dá credibilidade àquilo e você tem uma atitude de fidelidade. Você fecha com aquilo que você acredita, né? Você é fiel àquilo que você acredita como verdade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 258, a gente vai encontrar a instrução dos espíritos, que é uma instrução muito mais abrangente. Os espíritos têm uma visão muito maior do que seja a fé. E aí eles vão dizer pra gente que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Que a fé
é a mãe da esperança e da caridade. E aí, a gente vai entender essa mãe de todas as virtudes como um chamado para uma renovação. Para uma renovação. Através desse conhecimento de todas as virtudes, da gente olhar para a gente e ver tudo que a gente tem de fraqueza, de dificuldades, tudo que a gente traz dentro da gente, que muitas vezes a gente não quer olhar, não quer perceber, a gente não quer mudar, a gente não quer fazer essa transformação, essa renovação. Então aqui eles estão dizendo para a gente que a fé é a mãe de todas as virtudes. Ela encaminha a gente para que a gente faça esse processo de renovação, que a gente vá colocando no lugar dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, dos nossos desequilíbrios, as virtudes, que a gente vai buscando sempre uma virtude, né? E o que acontece? Essa virtude, ela vai, você conseguindo fazer esse movimento, essa transferência, buscando essa sua renovação, você vai seguindo para a esperança. Porque quando você encontra esse caminho, essa força, você consegue olhar para dentro de você e você encontra esse caminho para você renovar, você vai encontrando naturalmente a esperança, porque você vai ficando confiante de que você conseguiu superar uma dificuldade, já adquiriu aos pouquinhos uma virtude, e aquela virtude vai te trazendo esperança de que você vai conseguir também superar mais outras dificuldades e vai conseguir mais outras virtudes e você tem a confiança de dias melhores. Porque quando você consegue fazer essa transformação, esse movimento de transformação, você tem esperança em dias melhores. Você sabe que o que você planta hoje, você colhe amanhã. Então, se você hoje está fazendo um esforço de renovação, você amanhã, no futuro, provavelmente você vai colher uma vida mais feliz, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais equilibrada. Então, mesmo que você faça um bem hoje, você anula o mal que você fez no passado e, continuando a fazer o bem, você está projetando o bem para o seu futuro. Você está acumulando, né? Aí você começa a realmente fazer uma poupança para o futuro, né? E com essa esperança e com essas virtudes que a gente vai adquirindo, normalmente isso também vai te empurrando para a caridade. Então você vai adquirindo as suas virtudes, você vai fazendo a sua renovação, você vai buscando esperança e você vai sendo encaminhado para a caridade. Então é um pacote, isso tudo vai acontecendo tudo junto. E você é jogado para a caridade. Você acaba encontrando a caridade, porque você já tem paciência para você poder conversar, suportar mais algumas coisas, né? Você já abriu mão de egoísmo, né? Para você poder se doar mais, né? Para poder doar do seu tempo, doar do seu tempo, do que é seu de verdade, né? Então, os espíritos põem a gente para pensar. É muito mais amplo do que eles fazem a gente pensar. E aí, é a mesma coisa, o mesmo que eles dizerem assim, que a gente não pode só pensar que fé é só eu acreditar.
é só eu querer, é só eu acreditar. Você precisa fazer esse movimento, você precisa se esforçar para a sua renovação. E aí a gente busca mais um ensinamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. A fé é a base da regeneração. Então, a fé é essa reunião, esse pacote de virtudes que a gente procura alcançar, né? E possível, né? Porque a gente não pode fazer milagres, a gente não vai conseguir ter um monte de virtudes de uma hora para outra. Então, é o possível que você consegue alcançar. E através dessas virtudes que a gente está fazendo a nossa regeneração. E primeiro, o que acontece? A gente precisa regenerar a nós mesmos, porque a gente sempre vê o defeito do outro, a gente sempre está buscando o problema no outro e não vê o nosso problema. Então a gente está sempre esperando que o outro se regenere primeiro para que a gente possa se regenerar. Só que a gente primeiro tem que fazer o trabalho nós mesmos, né? A gente precisa primeiro se regenerar se a gente quer ver um mundo regenerado, né? A gente primeiro precisa se regenerar. Então a gente começa, quando a gente começa a pensar em regeneração, a gente também começa a pensar como um ser imortal, né? Que nós somos. Nós somos tão seres imortais que a gente precisa todas as noites do sono para a gente poder estar em contato com o mundo espiritual. A gente precisa desse tempo para a gente ter esse contato com o mundo espiritual, onde a gente vai ser levado muitas vezes por afinidades, ou então vamos ser levados para lugares onde nós vamos aprender, ou às vezes para lugares que nem são muito agradáveis. Depende muito das nossas afinidades, do que a gente está buscando para a nossa vida, né? E quando a gente começa a pensar como um ser imortal, porque a gente acredita na imortalidade da alma, né? E a gente começa a pensar a longo prazo. E quando a gente começa a pensar a longo prazo, a gente começa a pensar nas consequências, né, das nossas atitudes. A gente começa a pensar nas consequências das nossas atitudes. E por isso que a gente busca essa regeneração, né? Por isso que a gente busca se tornar uma pessoa melhor. Porque a gente sabe que a gente herda de tudo aquilo que a gente faz. A gente herda dos nossos defeitos, dos sofrimentos que a gente passa, a gente está herdando das nossas más escolhas, dos caminhos errados que a gente buscou percorrer, e a gente não pode culpar ninguém, porque isso a gente fez ou agora ou fizemos em outras existências. Então a gente não tem para onde correr, né? No Espiritismo a gente não tem como dizer assim. O Espiritismo é praticamente uma terapia, né? Porque você não pode dizer assim: ai, a culpa é do outro, a culpa é do fulano, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Você pode até ter esse sentimento: a minha mãe não me deu o suficiente, o meu pai não me deu o suficiente. Mas a gente sabe que a gente só tem aquilo que a gente fez por merecer. Então a gente não tem como botar no colo de ninguém. A gente tem que enfrentar essa situação e buscar fazer o melhor que a gente pode, primeiramente com a gente, né? Primeiramente com a gente. Então o Espiritismo é para os fortes, não é para os fracos, né? A gente tem que olhar para dentro da gente, não tem solução. E aí, a gente, ao invés da gente se revoltar,
com essas coisas todas, com as dificuldades que acontecem na nossa vida, a gente passa a compreender. E além de compreender, a gente passa a saber que essas dificuldades que a gente passa são impulsos, são empurrões que a vida está dando para a gente e dizendo assim, olha, acorda. E aí a gente tem que pensar, às vezes a gente fica muito chateado, se deprime, se infelicita. E isso tem que passar, a gente tem que buscar sobreviver a isso e pensar o que a vida está querendo me ensinar com esse sofrimento. O que a vida está querendo me dizer? Por que isso está se repetindo na minha vida? Isso está se repetindo porque eu ainda não aprendi. Porque eu ainda preciso aprender com isso. Então eu preciso buscar, em todos esses ensinamentos que a gente tem dentro da doutrina espírita, fazer essa renovação, que é o único meio, esse impulso de progresso que vai jogar a gente para cima, para a gente poder buscar meios de alavancar, ao invés da gente ir para baixo, ao invés da gente se entristecer, se deprimir, a gente buscar um meio mais saudável de superar as nossas dificuldades, buscando o nosso progresso interior. Porque é através desse progresso interior que a gente vai fazer, é que a gente vai conseguir ir superando as dificuldades, E aí a gente renova os nossos pensamentos, a gente renova os nossos comportamentos, a gente vai renovando. Quando a gente começa a adquirir as virtudes, essas virtudes que o Evangelho nos ensina, a gente começa a renovar pensamentos, comportamentos, e aí a vida vai mudando, vai dando outras respostas para a gente também, Aí a gente busca também outro ensinamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, outra reflexão. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, ele esgota toda a sua força na sua fé, na certeza da felicidade que o espera. Ele emprega a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Então ele se entrega e começa a abrir mão de muitas coisas, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, Então, enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Então, o Evangelho está dizendo para a gente que quando a gente busca a nossa fé, a gente emprega a força que a gente tem, a gente busca a nossa fé, a gente quer dizer o quê? O pacote de virtudes, a nossa renovação, A gente emprega a força que a gente precisa para poder se mudar, fazer a reforma íntima, vencer as nossas dificuldades, a gente conseguindo fazer essa renovação interna, a gente ainda tem que se preparar. Aí a gente se prepara, fez essa renovação interna, a gente já está mais forte internamente. A gente precisa também se preparar para dificuldades que a gente também tem além de nós, porque a gente não tem só as dificuldades dentro de nós, a gente tem que lidar com todas as dificuldades que existem além de nós, E enquanto a gente supera nossas fraquezas, a gente conquista essas virtudes e aí a gente está construindo um futuro melhor para a gente.
né? Foi o que a gente falou. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A gente está fazendo uma construção e um movimento para o nosso progresso mesmo. A gente está trabalhando para o nosso próprio bem, tá? E a partir daí, a gente vai ficando mais fortalecido. Aí a gente já está com uma fé mais robusta, já adquirimos mais virtudes, já conseguimos superar bastante coisa. E aí a gente vai para superar as dificuldades além de nós, que são as dificuldades exteriores. Aí quem nunca ouviu dizer, né? A fé transporta montanhas, né? Todo mundo já ouviu dizer isso, né? A fé transporta montanhas. E o que que a fé, quais são as montanhas que a fé transporta? Então o Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo para a gente, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, são as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Então, mesmo quando você é bem intencionado, você está querendo fazer uma coisa para o bem da coletividade, ou para o bem de algum lugar, ou para o bem de uma pessoa, mesmo assim, você bem intencionado, você pode não ser entendido, né? Você pode não ser, a pessoa pode não entender. Então as pessoas elas vão ter resistências, elas vão ter má vontade, e a gente precisa estar fortalecido para conseguir lidar com isso. E a gente lida com isso o tempo todo, né? Dentro da nossa casa, nos lugares onde a gente vai, no trabalho. Então a gente precisa estar fortalecido para isso. E também, olha, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, ser uma pessoa de bem não é fácil. Então, a gente precisa se preparar. A gente tem muitos defeitos, né? A gente ainda tem que tirar muita sujeira de dentro da gente, a gente ainda tem que superar muita coisa, mas a gente já está caminhando, né? A gente pelo menos está tendo boa vontade. Então, a gente precisa se fortalecer na fé, que é nas virtudes, para a gente poder superar isso tudo aí também, que são os preconceitos da rotina. Quando você consegue superar preconceitos, igual a Daura estava falando, de se reunirem as várias religiões, né? Tem muita gente que ainda você conseguiu superar alguns preconceitos, outros você tem que lidar ainda com aqueles que ainda não conseguiram superar outros preconceitos que você já superou. Você tem que superar o interesse material de algumas pessoas. Tem gente que só faz coisa para levar vantagem, né? Então você precisa estar fortalecido. O egoísmo, a cegueira do fanatismo. Tem gente que é muito ortodoxo, só leva aquele troço, tem que ser aquilo, não aceita uma mudança, não aceita um progresso, não aceita que as coisas novas vêm para complementar, não é para poder ficar no lugar, mas sim para complementar, para acrescentar, né? E as coisas progridem, a gente tem que estar aberto também às coisas novas que estão vindo, né? A gente está aí no movimento de regeneração, muita coisa ainda está por acontecer, né? A gente vê que o Evangelho nos diz que não foi dito tudo. Não foi dito tudo antes, não foi dito tudo agora. Muitas coisas ainda vão surgir, né? E a gente tem que estar aberto para essas coisas, mas a gente tem que lidar com pessoas que não estão, né? Então a gente passa essas dificuldades no nosso trabalho, na nossa casa, na sociedade, né? E a gente precisa lidar com essas adversidades
que chegam sempre para a gente através do nosso próximo. Tanto a gente é dificuldade para o nosso próximo, quanto o próximo é dificuldade para a gente. Porque a gente já superou algumas coisas, o próximo já superou outras e a gente fica trocando dificuldades também, né? E é nesse momento que a gente tem a oportunidade de exercitar a caridade, não é assim? Porque nesse momento aí que você tem que esbarrar nisso tudo, é o momento em que você tem a oportunidade de exercitar a sua caridade, exercitar a sua paciência, exercitar aquele monte de virtudes, estou falando um monte, né? Vai demorar muito, né? Mas de exercitar as virtudes que você já conseguiu. Então, é o momento da oportunidade. Então, que a gente não perca a oportunidade de, nessas situações, a gente poder exercitar essas virtudes que a gente fez tanto esforço para adquirir. Né? E assim você vai estar trabalhando para o seu progresso e também está trabalhando para o progresso da humanidade, né? E aí a gente pergunta o seguinte, a gente chega numa reflexão que é o seguinte: é preciso coragem para ter fé? O que vocês acham? É preciso coragem para a gente ter fé? No Evangelho a gente tem até uma liçãozinha que é pequenininha, que chama Coragem da Fé. É uma lição muito bonita e é uma lição muito pequena. Então, quando você tem fé, você professa a sua fé. Então você confia e você acredita. A gente é cristão, a gente é espírita e a gente professa essa nossa fé em Cristo, né? E aí a gente busca, nesses ensinamentos do Cristo, essa força para a gente poder se regenerar, se superar, né? E é preciso coragem para isso, porque para você fazer isso, você tem que olhar para dentro de você, você tem que ver muita coisa que você não gosta, tem que ver muita sujeira que você precisa podar, parar, né? Você tem que ver assim, eu tenho orgulho lá em cima, então eu preciso um pouquinho de humildade, porque tudo é saudável quando está no volume certo. Então, se eu também não tenho orgulho das coisas que eu faço, da minha família, do que eu sou, então eu entro em baixa estima, né? Autoestima baixa. Então a gente tudo tem o volume certo e a gente precisa conseguir harmonizar isso, né? E aí a gente lembra de uma passagem do Evangelho de Mateus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus, e aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa passagem, ela vem como um alerta para a gente. Da mesma forma que a gente faz o Pai Nosso todo dia, a gente deveria lembrar também disso. A vida é muito tumultuada, a gente quase não tem tempo para nada, mas que a gente pudesse sempre lembrar dessas palavras, porque que a gente possa lembrar desse compromisso que a gente tem com Jesus, né? Dessa fé que a gente professa, né? Que a gente fechou, que a gente acredita, né? Então que a gente pudesse lembrar desse compromisso que a gente tem com Ele. Não porque ali fala assim, porque senão diante do meu Pai eu vou renegar. Não porque Deus vai te castigar, porque a gente já sabe que Deus não castiga ninguém, né? A gente tem essa compreensão que a gente é castigado pelos nossos próprios erros, né? Porque a gente herda da gente mesmo, né? E que a gente não vai ser desamparado. Mas porque,
assim, Jesus não está obrigando a gente a nada. Ele tá convencendo, ele tá convidando a gente, né? Tem mais de 2000 anos que Jesus está convidando, os ensinamentos estão aí e a gente não consegue entender, a gente não consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? A gente, muitas vezes a gente professa muito a nossa fé dentro do templo, né? Dentro da igreja, dentro do centro espírita, e a gente não faz isso dentro da nossa casa, não faz em família, não faz no trabalho, não faz na rua, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso. É difícil, mas que a gente possa começar a exercitar, né? Porque tem todos esses argumentos aí que a gente estuda, sempre a gente lê o Evangelho todos os dias, né? Então, aqueles que buscam viver, aqueles que buscam testemunhar dentro dos seus corações, dentro dos seus lares, no trabalho, na sociedade, através dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas atitudes, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Evangelho, apesar das nossas fraquezas e dos nossos defeitos, a gente é testado. A gente é testado o tempo todo. Quando você volta o seu pensamento para você testemunhar na sua vida, né? Você começa a ser testado, você é testado o tempo todo. Porque o que acontece? Você está afrontando, no bom sentido, um estilo de vida das pessoas, né? Você está afrontando opiniões, você está afrontando atitudes, você está afrontando interesses das pessoas. Então, você está sendo testado. Porque todas as vezes que a gente busca levar as pessoas à reflexão, delas pensarem e delas olharem, passarem a olhar a vida, passarem a pensar a vida através dos ensinamentos do Cristo, né? Através dos ensinamentos e tendo esse olhar de Jesus, dentro dos pensamentos de Jesus, e a gente passa pelo teste do sarcasmo, muitas vezes, né? A gente passa pelo teste do sarcasmo, pelo teste de maledicência. Você é incompreendido muitas vezes, né? Às vezes no trabalho, com os amigos, então você é incompreendido. Tem pessoas que debocham, né? E que falam mal de você, começam a falar várias coisas sobre você. Então a gente precisa estar fortalecido também para poder lidar com isso, né? Isso é um teste, a gente está sendo testado, né? E aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito assim: as contradições, aí eu peguei só uma parte, e até o simples sarcasmo aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Então é todo mundo que pensa e que está interessado em se reformar, né? Tem muita gente que está levando a vida do jeito que acha melhor e não está muito interessado, né? Então a gente vai ter que lidar com tudo isso aí, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um outro pensamento que diz assim, tem um outro ensinamento: seja mais forte a vossa fé do que os sofismas, que são os argumentos que parecem certos, mas te induzem ao erro, e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da sua fé. Então, o caminho da fé a gente vê que é difícil, né? E é nessas dificuldades que a gente tem que selar essa comunhão da gente com Deus. É nessas dificuldades que a gente dá o testemunho, né?
se a gente realmente quer mudar, se a gente realmente quer ser assim, se vale a pena, né? Se a gente quer continuar esse caminho. Então, é nessas dificuldades que a gente tem que dar esse testemunho de amor e de fé. E nas páginas do Evangelho, a gente vê lá que o Evangelho é feito, assim, muito mesmo didático pra gente, né? Porque lá tá falando assim, egoísmo, orgulho, vaidade, vingança. E tudo que a gente tem de ruim tá lá no Evangelho. Mas também no Evangelho tá ensinando pra gente como que a gente vai conseguir uma virtude equivalente, uma virtude correspondente àquela falta de virtude que a gente tem. Então, no Evangelho tem o caminho que a gente pode buscar, tem também esse consolo para a gente, né? Tem esse caminho que a gente pode buscar para a gente poder se melhorar, né? E aí, também, um outro ensinamento do Evangelho. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Então, a gente conclui que o merecimento é proporcional ao bem que você conseguiu gerar a partir do seu testemunho e do seu exemplo, né? Então, se você, no local de trabalho, tem uma pessoa que está zombando do outro, né? Ou está fazendo uma maledicência, fofoca, então que a gente consiga, né, ter uma postura mais cristã, né? Que a gente não entre nesse tipo de situação, porque é nesses momentos que a gente, até em família também, que a gente precisa mostrar para a gente mesmo que a gente já conseguiu melhorar um pouquinho. É claro que a gente sempre tem nossos tropeços, a gente não é santo e a gente tem nossas dificuldades, a gente está sempre malhando um parente ou outro, malhando uma pessoa ou outra, mas a gente precisa exercitar, né? A gente precisa exercitar isso, né? E também, muitas vezes a gente vê assim, a gente tem que abrir mão de uma amizade, às vezes, porque às vezes acontece muito com jovem, às vezes precisa abrir mão de uma amizade, porque aquela amizade está te propondo alguma coisa que não vem ao encontro dos seus princípios, daquilo que você quer para você, do que foi ensinado para você, e você tenta conversar com aquela pessoa, mas a gente só procura, a gente tem que ajudar aquele que quer ser ajudado, né? Muitas vezes tem gente que não quer ser ajudado, né? Então você tenta fazer a sua parte, mas se não é possível, é preferível que você se recolha, né? Que você se recolha. Então, só que assim, se a gente não conseguir dar esse testemunho, porque é muito difícil, né? A gente no trabalho, em casa, aliás, no trabalho, na sociedade, se você não conseguir dar esse testemunho, que pelo menos a gente fazendo isso dentro da casa da gente, né? Se a gente conseguir se melhorar enquanto pessoa, né? E se a gente conseguir melhorar a vida daqueles que estão à nossa volta, pelo menos dos nossos familiares, a gente já vai estar, a gente dando exemplo para os nossos familiares, a gente já vai estar fazendo o nosso dever de casa, literalmente, né? Porque é com esses que a gente convive, que Deus colocou a gente lá, que a gente de fato precisa testemunhar, né? Porque muitas vezes uma mãe é o seu testemunho, um pai é o seu testemunho, um irmão é o seu testemunho, uma irmã. Às vezes quem dorme e acorda com você do seu lado todo dia é o seu testemunho. Quem você amamenta e acalentou nos seus braços é um testemunho seu, né? Então que a gente pelo menos consiga fazer isso para a gente e consiga fazer para os nossos, né? Que a gente possa dar esse testemunho, pelo menos dentro da nossa família.
E aí a gente lembra de uma outra passagem do Evangelho de Mateus, que diz assim: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? E aí vem essa pergunta aqui: com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo, né? Aí essa pergunta é uma pergunta muito séria, né? E nós espíritas, nós que somos cristãos, em lugar, a gente se sente meio que desajustado em algumas ocasiões, né? E Jesus trouxe esses questionamentos para que a gente pudesse repensar a nossa vida, né? Que a gente pudesse repensar as nossas atitudes, repensar como que a gente está levando a nossa vida, como que a gente está colaborando para a regeneração, se a gente está se regenerando, se a gente realmente quer progredir. Então Jesus trouxe esses questionamentos. E Kardec trouxe essas lições do Evangelho como uma motivação e também como assim como se fosse assim um abraço para a gente fraterno, né? Para que a gente pudesse ter assim perseverança para poder caminhar e poder professar a nossa fé aonde quer que a gente esteja, né? Que a gente possa levar os ensinamentos de Jesus. E porque Jesus é aquele que o Divaldo sempre fala nas palestras dele, que veio trazer uma revolução sociológica, né? Jesus veio trazer o amor, porque na época de Jesus as pessoas matavam, apedrejavam, mulher não tinha vez, não é isso? E muitas coisas assim horríveis aconteciam, furavam os olhos das pessoas, escravizavam, e era tudo muito normal, né? Isso era muito normal para a sociedade daquela época. E Jesus veio mostrar, né? Veio trazer o amor, né? Veio mostrar para a gente a nossa humanidade, né? Veio fazer a gente olhar para dentro da gente e ver que a gente não é esse supra-sumo todo, que a gente tem que ficar cobrando dos outros as coisas, não, né? A gente não é isso tudo que a gente acha que a gente é. Então a gente precisa perdoar também o outro, olhar o outro com caridade, porque cada um está no seu tempo, né? Cada um está no seu tempo de progresso e de renovação. Então que a gente também possa ter esse pensamento. E aí Bezerra de Menezes, que e também veio mostrar que Deus é um Pai amoroso, né? Um Pai amoroso, generoso, que deu tudo pra gente, deu a noite, né? Pra gente pensar, deu um novo dia pra gente ter mais uma oportunidade, né? Então é um Deus generoso, não é aquele Deus malvado, aquele Pai cruel, não é isso? Que a gente já compreendeu, que a gente herda das nossas próprias escolhas. E falando em Pai, a gente tem uma comunicação de Bezerra de Menezes, né, pelo Divaldo Franco, de 2017, que fala assim pra gente: somos chamados a uma nova ordem de valores. O Senhor da vida nos conclama a vitória sobre as nossas heranças. As nossas heranças são o quê? As nossas fraquezas e os nossos defeitos, né? E isso vem com a gente, isso é o que a gente herda também as coisas boas, mas as dificuldades que a gente tem hoje é por causa deles. Tende bom ânimo, lembrai-vos do Senhor, Ele não venceu o mundo das paixões, Ele venceu-as. Então Jesus já tinha vencido todas as paixões e mesmo assim veio na Terra para poder trazer esses ensinamentos
momento o próprio Cristo falando às almas que ainda não o encontraram. Então, que a gente possa, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, com as falta de habilidades que a gente tem, mas que a gente possa tentar se tornar uma pessoa melhor, para mostrar para o outro que a gente que já foi tão ruim antes e que a gente também não é tão grande coisa, assim, não é grande coisa agora, é possível se melhorar. E apesar da gente não ser nada ainda, a gente já se melhorou muito e mostrar para o outro que é possível também que ele faça esse movimento, né? E aí, que assim a gente possa entender que a fé é um pacote de mudanças, uma caminhada de testemunho ao encontro de Jesus, que possamos ter coragem para construir a nossa fé e força para a gente poder perseverar, que a gente possa oferecer o nosso pranto, as nossas dores, em testemunho de amor ao Cristo, e que possamos nos colocar nas mãos de Deus, agradecendo o que a vida nos traz no aprendizado para a nossa redenção. Então, que a gente possa buscar, né? Entender que a fé é esse pacote de coisas que você precisa buscar, de virtudes, de melhoramento, de progresso para você mesmo, né? Então, que a gente possa se entregar a Jesus sempre e possa agradecer a Deus todas as oportunidades que a gente tem, todas as dificuldades, que a gente possa sempre se perguntar por que a gente ainda passa por isso e o que está faltando a gente aprender e ir buscando aprender cada dia mais um pouquinho, né? E dando esse nosso testemunho de amor aos ensinamentos do Cristo, né? E eu trouxe uma música eu trouxe uma música que eu acho muito bonita, se vocês quiserem cantar, quem souber cantar, essa musiquinha, vocês...
Nós agradecemos bastante, Samir. Com certeza vamos ter o seu retorno na casa, né?